Olá, pessoal. Sou Luiz Assis. Vou mostrar para vocês, então, os principais conceitos relacionados à parte de centro de custo e regra de distribuição no SAP Business One. Primeiro ponto, você tem que criar as dimensões. Aqui no pesquisar menus, eu vou digitar dimensão, ou melhor, dimensões. Finanças, contabilidade de custos, dimensões. Você consegue trabalhar até com 5 dimensões no SAP Business One. As dimensões será como referência para você poder criar o centro de custo e regra de distribuição também. Neste exemplo, eu tenho duas dimensões ativadas. A primeira, departamentos. Repare que eu não consigo desativar. E a segunda, veículos. Eu posso criar mais 3 dimensões e ativar também. Vou trabalhar com departamentos para mostrar para vocês. Em seguida, você tem que criar o centro de custo. Então, o primeiro exemplo, eu vou mostrar criando o centro de custo e depois vou fazer o exemplo criando a regra de distribuição. Então, se eu digitar aqui centro de custo, ele tem aqui no pesquisar menu, centros de custo. Finanças, contabilidade de custos, centros de custo. Dentro dessa tela, você pode entrar em modo de procurar registro. Por exemplo, vou procurar todos e ele vai mostrar todos de acordo com o que eu criei na minha base de dados. Vou mudar a tela para formato de adicionar registro. Então, eu vou criar aqui o primeiro centro de custo. Então, por exemplo, RSD, de ramo sistemas, underline, fim. Quando você deixar o cursor do mouse em cima, ele mostra para vocês lá embaixo no rodapé, ó, a quantidade que tem. Então, por exemplo, você pode pegar lá dentro e verificar a quantidade de caracteres que cabe naquele campo. Então, eu vou deixar o cursor do mouse em cima e lá no rodapé ele acaba mostrando para a gente. Ó. Vou ter que tirar um print e mostrar para vocês com calma. Aqui embaixo, ó, deixei o cursor do mouse em cima desse campo centro de custo e lá embaixo ele mostra para mim a quantidade, ó, 8 caracteres. Então você pode ir clicando em cada campo e verificar a capacidade daquele campo. Caso estourar do tamanho, o SAP vai acabar avisando você em tempo real. Então, uma forma prática aí que você tem também. Continuando, eu criei aqui o primeiro. Então, eu posso colocar o nome, ramo financeiro. Aqui você pode colocar um titular e um código para ordenar. Porém, você pode ter a hierarquia, que eu vou mostrar também do centro de custo, e é possível também você atribuir o titular a ele ou não. Neste exemplo, eu não vou fazer com o titular. Então, esse centro de custo ele pode ser utilizado também em várias transações. Então, eu posso colocar aquele relacionado a uma dimensão que eu acabei de criar na tela anterior. Repare que você tem que informar qual que era a dimensão que corresponde àquele centro de custo. E aqui você tem efetivo de. Então, por exemplo, primeira coisa que você tem que levar em consideração, o centro de custo vai ser utilizado em lançamento retroativo? Vai. Então, você tem que repetir a data de acordo com os primeiros lançamentos. Então, assim, eu vou colocar a data aqui dentro, desde janeiro, dia 1 de 1 de 2022. Isso vai depender de quando que você quer utilizar o histórico, porque senão você não vai conseguir selecionar esse centro de custo. Adicionar. Operação completada com sucesso. Vou entrar em modo de busca. E ele apareceu aqui, ó, RSD financeiro. Então, qual que é o próximo que tem? Centros de custos. Vou criar aqui agora RSD, underline, compras. Vou colocar ramo compras. Departamentos, ativo, que está ativado para ser utilizado desde janeiro. RSD, underline, ó, caractere se deu, tá vendo? Então ele já deu um aviso. Mas eu posso colocar aqui ramo
vendas. Qual que é a dimensão e efetivo de a partir de qual dia? Adicionar. Se eu for em Ctrl F aqui, modo de busca, asterisco Enter, já tem aqui, ó, RSD financeiro, compras e vendas. Então, você tem aqui vários exemplos. Vou criar mais um aqui, como, por exemplo, RSD, IMP, de implantação. Apenas como exemplo. Ramo, implantação. Departamentos, adicionar. Então, eu tenho 4 que foram criados aqui dentro. Se eu entrar em modo de busca, eu consigo identificar todos, mas os 4 que eu acabei de criar são todos esses aqui. Após você criar o centro de custo, você consegue utilizar ele numa transação. Então, por exemplo, compras, eu tenho nota fiscal de entrada. Depois que eu carregar aqui a nota fiscal de entrada, eu vou selecionar aqui parceiro de negócio e vou fazer um exemplo aqui simples. Então, coloco aqui o item compra para consumo. Aqui você tem nas colunas cada dimensão. Quando você deixar visível a configuração do formulário, você vai aqui em formato da tabela e consegue deixar visível. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, departamentos, ó, eu tenho aqui visível para cada um. Isso aqui também é uma configuração que tem para você deixar visível em colunas separadas ou na mesma coluna. Eu vou mostrar para vocês onde que tem essa configuração. Então, depois que você foi lá em cima, lá em configurações do formulário, formato da tabela, eu deixei visível cada dimensão. Cada dimensão pode conter N centro de custos, né, entre vários ou várias regras. Isso vai depender da forma que você configurou para o seu processo. Então, pode ter N informações cadastradas lá dentro. Forma de visualização, isso depende muito do cliente. Ele pode acabar escolhendo, mas eu acho mais prático se tivesse uma forma de dizer assim, Luiz, qual que você daria conselho assim? Aconselharia, tal, utilizar, ó, administração, inicialização do sistema, configurações gerais. Se você for aqui em contabilidade de custos, você tem aqui, ó, exibir regra de distribuição em uma única coluna unificada. Então, você vai ter uma única coluna, que quando você pressionar o Tab, você vai digitar as informações lá dentro. Ou você pode ter em colunas separadas. Muito mais prático ter em colunas separadas. Então, quando você for aqui localizar as informações, você consegue colocar. Então, o meu está separado. Por isso que cada dimensão ele tem lá separado. Então, é bem mais prático para o dia a dia. Eu não acho prático ficar utilizando na mesma coluna, principalmente para preencher. Então, administração, inicialização do sistema, você tem essas informações preenchidas lá de acordo com a sua necessidade. Após carregar lá dentro, eu consigo colocar o centro de custo. Então, ele vai levar em consideração para eu selecionar de acordo com a data. Então, eu vou trabalhar só com departamentos. Se eu pressionar o Tab, ele vai mostrar todos. Então, eu vou pegar aqui que esta compra aqui do álcool está relacionada à parte do compras. Beleza? Vou lá na aba Imposto, vou terminar o preenchimento da minha nota simbólica. E vou colocar aqui NFE. Botão direito, eu posso visualizar o lançamento contábil. Após você visualizar o lançamento contábil, você consegue carregar aqui a coluna. Então, vem aqui em configurações do formulário. Eu estou visualizando ainda o lançamento, tá? Então, aqui, deixa eu procurar aqui. Qual que é o nome da regra de distribuição? Departamentos. Eu estava até digitando o nome errado, ó. Departamentos. Então, aqui. E veículos também, vou carregar as duas. Deixa eu ocultar as outras informações, só para ficar apenas ela que está relacionada a esse tema no treinamento de hoje. Então, deixei débito e crédito, observações. Pronto. Olha lá, ajustar a largura da coluna. Ó, está cortado. Visão, ajustar a largura da coluna. Pronto. Equalizei a estrutura do tamanho de acordo com o dado.
Então, eu tenho aqui preenchido. Primeira informação. Se eu voltar lá dentro e colocar aqui para compra para comercialização, então eu vou armazenar isso no meu estoque. Está preenchido o centro de custo. Botão direito, visualização do lançamento contábil. Ele não vai levar aqui o centro de custo para a minha conta. Deixa eu pegar aqui um código de imposto, só para deixar ele apenas detalhado para a operação, para mostrar para vocês. Só um ponto. Ó, peguei um código aqui de imposto diferente. Quando você visualiza o lançamento, ó, a conta que eu coloquei lá na linha não carregou o centro de custo, mas ele tem preenchido na linha. Por isso que eu peguei até outro código de imposto, porque eu quis só detalhar essa dica aqui para vocês, esse ponto. Por que ele não carregou? Se você clicar dentro da conta contábil, você tem o tipo. Tipo de conta, ele está como outros. Então, ele somente carregará o centro de custo preenchido para o lançamento contábil, onde o tipo for diferente de outros. Então, esse é um ponto importante, porque o seu cliente pode acabar achando que vai carregar e não vai. Então, ó, departamento está preenchido e não levou para o lançamento contábil. Por quê? Tipo da conta. Tá aqui. Outros. Não levará centro de custo ou regra para o lançamento contábil anual. Quando o tipo da conta for igual a receita e despesas, levará o centro de custo ou regra para o lançamento contábil anual. Então, tem que ficar atento a essa informação, porque se você não ter esse daqui no detalhe e explicar, mas não tem muito sentido levar, tem, eu não vou entrar nessa polêmica, mas tem gente que já pediu para levar. Então, isso depende, eu não vou modificar aqui, senão ele vai acabar forçando, mas o comportamento do sistema, ele leva em consideração esse parâmetro. Por isso que, quando eu editei, ele não levou o mesmo preenchido. Agora, se eu colocar compra para consumo, conta de resultado, tipo dela, despesas. Opa, está preenchido? Botão direito, visualização do lançamento contábil, carregou com sucesso. Então, caso você inseriu, deixa eu inserir essa nota, ó. Vou adicionar a nota aqui. Adicionar e visualizar. Se você adicionou uma nota e você identificou que o centro de custo está divergente, você não precisa cancelar a nota, é só você ir na aba Contabilidade, Observações do Diário, e você consegue modificar o centro de custo lançado na linha. O que manda é o lançamento contábil manual, não o documento de marketing. O documento de marketing, ele é apenas uma referência para o seu lançamento, que é o resultado final que vai refletir lá no nosso razão e vai carregar as informações preenchidas na linha. Então, tem como você fazer esse ajuste, assim, eu lancei 30 notas. Puxa, você vai ter que entrar nos lançamentos, não precisa cancelar as notas. Imagina se não fosse assim, né? Ia ser um pouco trabalhoso. Então, você pode ter isso daqui. Agora, eu posso carregar essa informação lançada lá no relatório. Se eu digitar aqui centro de custo, eu tenho aqui, ó, finanças, contabilidade de custos, relatório do centro de custo. Eu vou colocar aqui o centro de custo específico de acordo com a dimensão que eu selecionar. Então eu quero pegar aqui tudo que foi lançado para o centro de custo RSD Compras. Eu posso resumir, ó, se eu apagar aqui as outras datas, que eu quero usar só apenas a data de lançamento. Então, eu vou pegar aqui do dia 1/4 até hoje. Quando você clicar aqui em OK, ele vai carregar as informações. Ó. Então, ele mostrou aqui para mim a atribuição direta. Esse é um ponto principal que vocês têm que pegar hoje. A atribuição direta é o centro de custo lançado diretamente. Despesa relacionado a compras. Então, peraí. Então, despesa. É a transação que a gente acabou de fazer, que eu acabei de fazer em compras, tá? E atribuição
direta, centro de custo lançado direto. Somente ele. Vou deixar bem claro assim, depois vocês vão entender, porque eu vou entrar em regra de distribuição na sequência. Então, eu tenho essa particularidade. Rendimentos, receita. Então, se eu fazer uma nota fiscal de saída ou atribuir ele a alguma nota fiscal, ele vai aparecer aqui também rendimentos. Só que atribuição direta, porque eu estou carregando ele apenas. Por exemplo, eu poderia pegar ele e colocar ele numa nota fiscal de saída já lançada. Ah, mas não colocaram. Tudo bem, você pode ir no lançamento contábil manual e colocar ele. Isso vai depender da forma que você está lançando. Aqui, quando você voltar no relatório, você pode ter um resumo de regra de distribuição. Então, se você clicar aqui em expandir, ele vai mostrar para você, ó, 1.600 são todas as informações. Depois, voltar, e você tem aqui resumo de contas de ligação. Quando você clicar em OK, ó, você clica aqui no expandir e ele mostra para você. E tem o número da transação, que vai bater lá no lançamento contábil. Então, durante uma conferência, está errado, isso daqui não foi para o meu centro de custo de compras, não. Então, você pode abrir aqui a seta e modificar. Então, para facilitar a sua manutenção, você consegue editar essa informação do lançamento contábil manual. Por isso que o lançamento contábil manual, ele é o que manda, ele é o resultado final de um documento de marketing ou de um lançamento contábil avulso, através de um documento, de uma baixa financeira, lançamento feito manualmente, e assim vai, de acordo com todas as transações no sistema. Botão direito, copiar tabela, posso levar para o meu Excel normalmente. Se eu pegar aqui agora, só um minutinho. Continuando aqui. Então, vamos lá, botão direito do mouse aqui, copiar tabela. Você consegue levar ele para o Excel. Aí você pode clicar aqui na setinha e carregar as informações para averiguar com aquele lançamento. Então, você pode entrar aqui dentro da coluna departamentos ou de acordo com o que você tem preenchido, que eu só estou usando departamentos, tá? E modificar o lançamento. Se eu pegar aqui agora, retornar, próximo exemplo, meses. Então, ele vai pegar os meses que tem aqui. Ó. Se eu clicar em expandir, ó, janeiro, fevereiro, como eu só peguei o mês 4 como exemplo, ele já trouxe 1.600 aqui, acumulado. Mas ele vai carregar as informações lá também. Então, isso vai refletir de acordo com a data. Continuando, agora eu vou lançar outra transação. Então, por exemplo, vendas, nota fiscal de saída. Vou fazer um exemplo aqui de um serviço, tá? 5.000. Serviços prestados. Tudo bem, tem a parte dos impostos detalhados, mas eu quero mostrar aqui para vocês a parte do centro de custo, por enquanto, para a gente poder praticar. Se eu colocar aqui agora, então, por exemplo, vai ser RSD Vendas. Então, botão direito, visualização do lançamento contábil manual, já veio para cá. Por que que ele veio? Conta contábil, tipo receita. Se fosse outros, não levaria. A partir do momento que eu adicionar essa nota, eu vou retornar no meu relatório do centro de custo. Então, eu vou lá no pesquisar menu e tenho aqui finanças, contabilidade de custos, relatório do centro de custo. Centro de custo compras? Não, vou deixar todos. Então, eu tiro sem preenchimento. Carregaram os dois.
Tá aí mais um exemplo, ó. Ah, deixa eu voltar lá. Vou mudar aqui para contas de ligação, que eu acho mais prático para nossa conferência. Ó, agora fica legal, ó. Rendimentos, R$ 5.000. Por quê? Receita, despesas, 1.600. Qual foi a origem? A conta contábil aqui dentro e você consegue clicar e abrir o documento. Então, você vai conseguir pegar essas informações lançadas também. Então, é bem prático aí no dia a dia. Essa é a parte que tem do centro de custo. Então, nós criamos uma dimensão, atribuímos o centro de custo a ela e estamos lançando ele no lançamento da nota. E se fosse a regra de distribuição? A regra de distribuição é um rateio. Então, você consegue criar um rateio, conhecido como regra de distribuição. Então, quando você criar aqui a regra de distribuição, regras, tem um E, faltou um S aqui, senão ele não carregou. Ó. Finanças, contabilidade de custos, regras de distribuição. Então, dentro dessa tela, eu vou criar uma regra nova. Então, por exemplo, poderia ser o SAP. Então, RSD, underline SAP. Um exemplo, tá? Então, tema. Dimensão, qual que é a dimensão que eu vou utilizar? Então, aqui você vai colocar a porcentagem proporcional ao que você vai utilizar lá no seu rateio. 100%, que é o limite. E aqui você vai fazer o rateio. Repare que ele está como ativo. E eu não marco, não recomendo marcar como atribuição direta. Por quê? A atribuição direta é tudo que está sozinho. Aqui é uma atribuição indireta. Eu estou utilizando uma regra de distribuição que contém vários centros de custos. Então, você consegue criar lá dentro. Qual que é o primeiro centro de custo? Ah, o primeiro vai ser compras. Vai ter quantos por cento? 25. Próximo. Ah, financeiro. Quantos por cento? 25. Próximo. Implantação. Não quero implantação aqui. Vamos trocar e eliminar a linha. Próximo. Vendas. Opa, 50% para vendas? Poderia ser aqui. Vou deixar aqui um valor maior aqui. 40, 35. Vou dividir nesses três aqui. 35 e aqui 30. 100%. Ele tem esse centro de custo Z, que é o resto. Por exemplo, eu poderia criar 35, 30, 30, 30. Vai dar 90. Ué, mas está faltando 10 aí, Luiz. Esse resto, ele joga por centro de custo Z. Então, sempre quando você cria um rateio que não vai bater com a porcentagem, ele joga para esse centro de custo Z, que, entre aspas, é um resto padrão que tem no sistema. Neste caso, eu vou acabar colocando todo mundo, só quis demonstrar, com valor ó, 5%. Quando dá o tab, zerou. Então, primeira regra de distribuição criada, adicionar. Após criar a regra de distribuição, compras, nota fiscal de entrada, vamos fazer uma nota simbólica também como referência. Então, eu coloquei aqui R$ 6.000, eu vou colocar 10. Fica mais fácil para a gente poder identificar depois. Serviços tomados. Departamento. Aqui, eu não vou pegar o centro de custo, eu vou pegar a regra de distribuição. Então, eu tenho aqui a regra de distribuição, RSD, SAP. Ele tem até a possibilidade de você clicar aqui, ó, definir regra de distribuição manual. Então, pode, naquele momento, você precisa de criar uma nova regra, você pode criar uma aqui, nova regra. Lá eu criei uma para ser utilizada à vontade, de acordo com várias transações periódicas, mas você pode criar uma aqui para esse documento, pode criar outra para outro documento, isso depende muito da forma que você quer fazer o controle. Eu acho mais prático deixar fixa lá uma criada previamente, mas pode acontecer de você ter que criar uma de acordo com cada situação. Então, repetindo, tab, você tem como definir uma regra de distribuição manual para ser utilizada. Vou selecionar aqui a RSD SAP.
Então, vou preencher aqui. NFSE, cadê ela? Peraí que eu não estou enxergando aqui, não. Ela aqui, ó, quietinha. Ah, mas para poder praticar mais um pouco, eu vou colocar aqui, né, o número também aqui nas observações, ó, NFSE. Vou na aba contabilidade, opa, NFSE, vou colocar aqui ramo treinamentos. Entre parênteses, eu vou colocar SAP, implantação. Eu posso colocar várias informações aqui, como informação complementar. Vou visualizar o lançamento contábil e ele carregou aqui as informações. Tem até a possibilidade de carregar também, por exemplo, deixa eu pegar aqui, né? 1933, PIS e COFINS, que era o que eu estava usando. Pode ser também. Tem até um parâmetro que você faz ele copiar para os impostos também, tá? Então, vou mostrar para vocês na sequência. Vou adicionar. Agora eu vou lá no relatório. Você pode fazer assim no relatório agora. Centro, finanças, contabilidade de custo, relatório do centro de custo. Olha que legal agora. Ele rateou. 35%, 35% e 30%. Então, assim, atribuição indireta. Agora eu vou tirar um print aqui para vocês. Isso é um ponto importante. Então, lembra aqui, ó, da atribuição indireta? Então, vamos lá. Verde. Centro de custo lançado direto no processo de compras. Próximo. Centro de custo lançado direto no processo de vendas. Próximo. Regra de distribuição com cada centro de custo lançado indireto. Compras. Então, se eu fizesse em rendimentos, é receita. Então, essa é a diferença que vocês têm que pegar na parte que tem do centro de custo. Então, vocês conseguem ter esse controle aqui dentro. Dá para ver no detalhe? Dá. É que eu fechei só para poder fazer o print, mas quando você clicar lá no expandir, vocês conseguem abrir no detalhe. No detalhe, ó, expandir, tem aqui, clica aqui. E vai vendo tudo que foi lançado. Então, pode ser feito dessa forma também. Além de ter o relatório do centro de custo, você tem aqui também, se você digitar aqui, distribuição. Vou mostrar aqui, ó, distribuição. Ele tem o relatório de distribuição, finanças, né, contabilidade de custo, relatório de distribuição. É parecido com o do centro de custo, só que aqui você consegue pegar, por exemplo, ó, qual que é a dimensão e você poderia especificar uma regra. Ah, vou colocar apenas ela, né? Qual que é a regra que tem lá? RSD, SAP. Até RSD, SAP. E olha o que ele traz aqui. A observação do diário. Então, ele traz a conta. Esse daqui é o relatório que o pessoal adora, hein?
Clica aqui, ele traz o lançamento e você consegue ver no detalhe tudo que foi lançado. Então ele mostra aqui, e aqui ele vai mostrar a parte quebrada por centro de custo que compõe aquela regra de distribuição aqui no final. Então é uma forma prática que você tem também de localizar. Então, essa é a forma que tem para você poder carregar. Agora, e se fosse para ter um centro de custo fixo? Como é que faz para fazer um centro de custo fixo? Vou lá em finanças, lançamento contábil manual, por exemplo, juros. Eu posso pegar ou qualquer conta, tá? Vou procurar aqui a conta de juros. Se eu clicar aqui na conta contábil, eu tenho aqui, marco ela com a regra de distribuição e posso colocar que ele vai ter uma conta exclusiva para toda operação. Então, estou falando que quando for utilizar aquela conta juros e mora, vai pegar aqui uma conta chamada o administrativo. Um exemplo, atualizar, volto lá, vou selecionar ela novamente. Vou pegar a mesma conta só para mostrar para vocês. Olha lá, carregou departamentos. Então, eu tenho, alguém tinha até perguntado aí, né? Para trazer o centro de custo automático a inserir no documento. Então, assim, você pode carregar aqui essa conta. Então, dependendo da conta, pô, só que é muito arriscado. Não é, a não ser que é alguma coisa específica, vai ser sempre. É por conta contábil. Agora, se você quiser fazer trazer por produto por alguma outra variável, tem que fazer consulta formatada. Então, tem a possibilidade de você carregar pela conta contábil. Ele consegue trazer igual eu estou demonstrando. Carregou a conta contábil? Ah, então ele tem o centro de custo fixo lá dentro, ele vai mostrar aqui para a gente. Por isso que eu repeti a mesma conta. Volto lá dentro, marquei a dimensão e coloco aqui o centro de custo lá dentro. Tem até um vídeo no canal com essa dica aqui que eu acabei de fazer com vocês também. Então você consegue deixar até um centro de custo fixo para toda operação. Após concluir, você pode editar. Então, o relatório, se eu entrar novamente lá no centro de custo, relatório do centro de custo, ou pode ser distribuição, você consegue editar, tá? Então, não ache que é apenas para o lançamento da nota. Não. Então, se você verificar que lançaram algo erroneamente, você pode entrar na transação e editar o lançamento contábil. Tá? Então, atribuição direta é o centro de custo lançado direto. Despesas, compras, rendimentos, vendas, receitas. A atribuição indireta é o centro de custo que está relacionado a uma transação indireta, conhecida como regra de distribuição. E o SAP Business One permite até você ter uma hierarquia, que é muito pouco utilizado, mas faz uma baita diferença. Você tem uma tela aqui chamada hierarquia, onde você consegue criar o organograma da sua empresa. Então, você tem aqui finanças, contabilidade de custos e hierarquia do centro de custo. Aqui, eu posso criar uma dimensão e um modelo. Então, eu tenho até um exemplo aqui que eu já deixei pronto para mostrar para vocês. Então, assim, ó, é parecido com a DRE, sim. Por exemplo, eu vou clicar aqui, novo modelo, academia. Então, nome, diretoria administrativo. Atualizar. Inserir no mesmo nível. Diretoria de vendas. Eu posso clicar no administrativo e inserir centro de custo analítico. Então, compras. Clique em compras e inserir no mesmo nível. Financeiro. Agora, diretoria de vendas, vou inserir um centro de custo analítico. Vendas. Então,
só um exemplo para vocês terem mais ou menos uma ideia. Dá para você montar com base no organograma da sua empresa. Mesmo conceito, botão direito, ao remover aqui, ó. Se eu clicar em remover, modelo atual? Não, modelo atual vou remover tudo. E você tem o botão direito, avançado, eliminar item. É parecido com a DRE que eu mostrei para vocês também. Então, vocês podem até fazer um backup e copiar para o modelo. Ó, ele permite você fazer isso também. Então, praticamente, mexeu com a DRE, vai conseguir fazer a hierarquia normalmente. Então, quando você montar a hierarquia, você vem aqui e dá um duplo clique. Ah, vendas contém quem? Ah, vendas contém, por exemplo, RSD, vendas. Beleza? Atualiza. Agora, ó, ele ficou azul, porque ele tem algo atribuído. Financeiro, 2 cliques. Ah, o financeiro contém RSD financeiro. Atualiza. Compras, contém, 2 cliques, RSD compras. Criou um centro de custo novo, você tem que vir aqui dentro e atribuir, é o mesmo conceito para a conta contábil. Após você ter sua hierarquia totalmente criada, clico aqui em OK. Aí eu vou lá na regra de distribuição ou no centro de custo. Deixa eu pegar aqui o relatório de centro de custo. Centro de custo. Ó, tem aqui criado. Deixa eu pegar o relatório, só um minuto. Relatórios financeiros, contabilidade, contabilidade de custo, relatório do centro de custo. Então, ó, modelo, e vou selecionar agora academia, que é uma hierarquia que eu criei. A partir do momento que eu solicitar para executar de acordo com as datas e clicar em OK, ele vai trazer agora por diretoria, quebra. E se eu expandir, ele vai mostrar no detalhe. Então, eu tenho aqui, comprimir, diretoria administrativa, ó, R$ 1.600. Do que tem esse R$ 1.600 aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, compras e financeiro. Ah, clico aqui, compras. Está mostrando no detalhe, ó. Financeiro, eu consigo ver no detalhe. Então, é bem prático para o dia a dia aí, para uma análise detalhada. Esse é a hierarquia, onde você consegue ter o controle. Então, nós vimos a parte de centro de custo, a parte de regra de distribuição e agora a hierarquia. Onde você cria a dimensão, onde você define o centro de custo como padrão, que alguém tinha até perguntado. Como que você cria uma regra de distribuição e onde você atualiza um centro de custo de algo lançado. E como o SAP Business One carrega um centro de custo para uma conta contábil. Lembrar do tipo da conta? Esses foram os exemplos aqui